gente abre com o Peixe, né? Por conta dessa demissão de Pedro Caixinha, não é mais o treinador do Santos. O que fica claro que o Carille tinha razão a todo momento, quando ele falou que o Santos não tinha planejamento nenhum. A diretoria do Marcelo Teixeira não apresentava nenhum planejamento, o que é verdade, né? Contrataram um treinador porque os outros recusaram as propostas do Peixe. Foi um técnico tampão, e o técnico tampão a gente sabe que só por um milagre continua, e foi o que aconteceu com Pedro Caixinha. Vamos lá, Hugo Botelho, vamos abrir com a sua opinião em relação à demissão do Caixinha e, lógico, quem você gostaria que fosse o técnico do Santos, Dorival Júnior, Tite, Eduardo Batista ou Fernando Diniz. O Eduardo Batista está se aproximando do Diniz, vai ultrapassar o Diniz em instantes. Dorival é o preferido da torcida, 38%. Se eu fosse torcedor do Santos, eu queria o Mano Menezes. Por quê? Porque o Santos montou um elenco para não cair. Esse negócio que o Santos montou um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, porque o Santos é grande. Isso é muito bonito, é lindo, maravilhoso. Não, o Santos é grande, o Santos é grande. É ótimo que todos saibam disso. Só que no momento, o time do Santos é um time para lutar pela permanência na primeira divisão. Ah, mas tem o Neymar, só que todo mundo sabe a situação do Neymar. O Neymar não está conseguindo jogar. Ontem eu voltava para casa ouvindo a transmissão do Oswaldo Maciel com Marcel Capretes e o Lucas Basílio e você, o Weber Lima. Em determinados momentos da transmissão foi colocado que o Neymar estava com alguma dificuldade, apesar da qualidade técnica inquestionável que ele tem. O Santos tem um elenco que, do ponto de vista técnico, ele é muito questionável. E o resultado está nas 4 linhas. A diretoria do Santos tem que saber o que ela quer e tem que jogar limpo para o torcedor, não é vender ilusão, não. Então o Pedro Caixinha, ele é o menos culpado de tudo isso. Que ele aceitou aquilo que alguns não aceitaram, assumir o comando do Santos. Ele foi mandado embora? Foi demitido? Sim. Agora, o planejamento é tão bem feito que demitir o Pedro Caixinha após mais um jogo abaixo da expectativa do torcedor do Santos no Maracanã com o Fluminense, onde o Santos perdeu sofrendo um gol aos 50 minutos do segundo tempo. E aí, pelo conjunto da obra, ele perde a condição de técnico. Mas não tem ninguém na ponta da agulha. Não tem ninguém ali na mira. Ou seja, que planejamento é esse? Pelo menos há algum tempo, um dirigente, antes de demitir um técnico, ele já tinha um outro engatilhado. Já conversava antes. Eu acho bom a diretoria do Santos tirar o Thiago Carpini do Vitória, ou o Léo Condé do Ceará, ou o Pepa do Sport, ou o Fábio Matias lá do Juventude. Quem é esse? Eu também não sei. Mas eu estou citando técnicos que, em tese, nesse momento, vão lutar pela permanência na primeira divisão. E eu vejo o Santos assim, nesse momento, lutando pela permanência na primeira divisão na próxima temporada. Então é uma tática de guerra, enfraquecer o adversário. E os adversários do Santos nesse momento são esses. São Sport, Mirassol, Ceará. Mas eles não vão ter coragem de contratar o Léo Condé. Eles não vão ter coragem de tirar o Carpini. Vão sim buscar um estrangeiro porque é bonito. Só que eles não estão resolvendo mais não. Não resolve. É aquela história, né? Só ganha um, gente. E aqui no Brasil só ganhou Abel Ferreira e Jorge Jesus. Essa história de trazer estrangeiro para resolver não adianta. Entendeu? E agora teremos, portanto, 8 estrangeiros. E por que eu citei o Mano Menezes? Porque o Mano Menezes é hoje o técnico brasileiro que melhor sabe montar um sistema defensivo, na minha opinião. E o Santos precisa de alguém que monte o seu sistema defensivo para evitar derrotas inesperadas, perdas de pontos inesperados e que ganhe de 1-0. 1-0 aqui na Vila Belmiro, 1-0 ali na Vila Belmiro, outro 1-0 na Vila Belmiro, porque ganhar de 1-0 e 5-0 soma-se 3 pontos do mesmo jeito. E o Santos tem que somar o maior número de pontos possível, o mais rápido possível, para não viver o fantasma de um novo rebaixamento. O time é fraco.
Olha, a palavra de hoje é lagarto Gold Beef, lagarto Gold Beef. Você marca aí, anote aí, você vai durante a semana anotando as palavras da semana, segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta você envia as palavras com o seu Instagram, é só seguir a página da Gold Beef, @goldbeef.br, que você vai concorrer ao kit da Gold Beef, sacola térmica, avental, boné, enfim, é o kit da Gold Beef. Celso Cardoso, a sua opinião em relação à demissão do Caixinha e quem você apostaria, gostaria que fosse o novo técnico do Santos, o pessoal participando, o Levi Pedroso, o Alexandro Silvestre, o Ageu Hermes, o Carlos Campos no YouTube. Por enquanto, Dorival quase 40%, Celso. 25% Fernando Diniz, 21% Eduardo Batista, 15% Tite. O Weber estava ouvindo atentamente o Hugo. E a argumentação do Hugo, ela é pautada na serenidade, é pautada na lógica. A questão é que a diretoria do Santos não tem esse pensamento. Se você lembrar as razões da demissão do Carille e tudo mais, é que ele não tinha o perfil adequado à história do Santos. Sabe aquela coisa do DNA, do Santos ofensivo, como se o Santos ainda fosse o Santos do Pelé. Então, por isso que ganha força, por exemplo, nomes como Sampaoli e Fernando Diniz. Embora gere mal-estar em muitos que gostam do Santos e acompanham o Santos, e com todo respeito a esses dois treinadores. A questão, primeiro, é a questão da imagem. Eu já dei esse exemplo aqui, parece aquelas famílias falidas de Higienópolis, que já não tem o dinheiro nem para pagar o condomínio, mas que faz parte da vida, acontece, mas saem na rua com aquele nariz empinado, aquela roupa, como ainda fosse um lorde, fizesse parte da elite paulistana. Se tem Higienópolis, eu poderia ser qualquer outro bairro. Sim. O Santos se comporta como tal. O Santos se comporta com a mesma empáfia do Santos de Pelé, do Santos de... Vamos colocar um Santos mais recente de Neymar e Ganso, campeão da Libertadores. Esse Santos não existe mais. E o Santos não tem no elenco jogadores capazes de produzir um time ofensivo. Não existe mágica. Você vai trazer o Fernando Diniz. Qual é a qualidade de jogadores de trás para sair jogando como gosta o Fernando Diniz? Você vai trazer o Sampaoli, que gosta de trabalhar o time, a maioria dos treinadores, Tite, Mano Menezes, aí é uma questão de característica. Eles trabalham o time de trás para frente. Primeiro eles acertam o setor defensivo, fecha a casinha para não tomar gol, ganhar confiança e depois começa a soltar o time lá na frente. O Sampaoli, por característica, ele é o contrário. A primeira coisa que ele acerta é o ataque. Não por acaso, muitas vezes, o time se torna vulnerável. É um time que vence, de repente toma uma goleada de 5, de 6. Aconteceu na Argentina, aconteceu com o Santos, aconteceu por Universidade do Chile, onde ele trabalhou. Então, não existe adequação do perfil do técnico ao perfil do elenco. Pelo que a gente ouve nos bastidores, a diretoria quer um perfil de técnico adequado à história do Santos. Mas, meu amigo, não adianta eu querer correr com um carro como se fosse um Mercedes se eu tenho um motor de Fusca. Por isso que a colocação do Hugo é muito feliz quando você tem a serenidade pautando. Quando você tem um erro de autoimagem, quando você é um gatinho, se olha no espelho e imagina que é um leão, aí fica difícil. Com certeza. 18h18, Marcel Capretes, quem você colocaria aí, quem você gostaria de treinador do Peixe e falar dessa demissão do Caixinha, ó. 17 partidas, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 43,1% de aproveitamento. Marcel. Muito óbvia essa demissão, tava na cara que não daria certo o Pedro Caixinha. Eu até repliquei hoje o vídeo do programa que nós falamos aqui, dia 23 de dezembro de 2024, quando ele foi anunciado. Eu deixei muito claro que era óbvio que não daria, Weber, porque ele foi mal no Bragantino, ele não conseguiu fazer o Bragantino jogar. Ele tinha um belíssimo time em 2023, quando o Botafogo vacilou, caiu no colo do Bragantino para ser campeão. Faltou força, faltou bola, faltou trabalho, faltou futebol. Aí o ano passado, quando o Bragantino perdeu vários jogadores e ficou com um elenco enfraquecido,
o Bragantino com toda a estrutura seria rebaixado se o Caixinha não fosse demitido. Ele estava levando o time para o buraco, não reagia. E o Bragantino não demite técnico, hein? Não faz parte da cultura do clube no mundo todo, né? Da parceira. E aí o Caixinha foi demitido, chegou o Fernando Seabra que salvou. Então assim, quais eram os predicados para colocar o Pedro Caixinha no Santos? Ninguém avaliou. É que foi o que sobrou, né? Porque já estava dia 24 de dezembro, não tinha técnico, o Santos veio da Série B, terminou antes da Série B. E aí foram buscar os argentinos, ninguém queria pegar o Santos, foi o que tinha no mercado. O Pedro Caixinha, que estava negociando com o Grêmio, não acertou lá. Então estava na cara que não daria certo. O Pedro Caixinha pode ser um excelente professor da CBF Academy, porque ele fala bonito, ele entende. O discurso dele é maravilhoso, só que o time dele não joga o que ele fala. Aí o que adianta? Futebol é competição, tem que ganhar. O que ele fala tem que ser convertido em campo, em ideia, em trabalho. Só que não, a entrevista dele é maravilhosa, o time dele não joga nada. Então assim, isso estava muito claro que não daria certo, até demorou para cair, né? O trabalho começou no Paulistão com uma ideia de jogo até interessante, pressão alta, amplitude, jogo posicional, mas quando o bicho pegou mesmo, faltou futebol. Sobre o substituto, para mim tem um nome que é muito certo, que é muito óbvio que chega e resolve, que é o Dorival Júnior. Evidente que é o Dorival Júnior, já trabalhou no Santos, já conhece as dificuldades, já trabalhou com o Neymar e aquele entreveiro ficou muito lá atrás, foi em 2010, já se passaram 15 anos. E o Dorival Júnior, ele sabe trabalhar com pouco. O Dorival Júnior, fora o Flamengo em 2022, quando ele ganha Libertadores e Copa do Brasil, ele nunca teve um elenco estrelado para trabalhar, nunca. O São Paulo 2023 não era estrelado. Não tinha ali craques. Rames Rodrigues era banco com o Dorival Júnior e ele consegue de pouco fazer muito. O Dorival Júnior para clube. Na seleção não deu certo porque são outras competências, é um cara muito mais de escritório do que de campo, não deu certo, mas ele é um excelente treinador. E sobre ter material humano para jogar ofensivo, o Santos tem, até porque o Sampaoli, quando chega em 2019, vamos combinar, né? Aquele time do Santos não era um timaço, perdeu de 5 do Ituano no Paulistão, ele foi forjando e treinando os caras ao decorrer da temporada e conseguiu implementar a ideia de jogo dele. Mas o Santos não era brilhante em 2019 e o Sampaoli conseguiu ser vice-campeão brasileiro, ficou só atrás do Flamengo do Jorge Jesus. O Dorival Júnior chega nesse elenco e consegue fazer um bom time, porque dá pra fazer. Tem ali alguns bons valores. O Neymar, se ele tiver em condições e não for chiliquento como foi ontem reclamando, ele vai conseguir ajudar muito. Você tem ali um Gabriel Veron, você tem ali um Soteldo, você tem um Pituca, você tem um João Schmidt, são jogadores que sabem jogar. O Luan Pérez, vice-campeão da Libertadores com o Cuca no próprio Santos em 2020, é um zagueiro que, se você colocar bem e tiver em forma fisicamente, vai jogar bem. Tem dois bons goleiros, tanto o Gabriel Brazão, que é o titular, como o João Paulo, que é o reserva. Ou seja, não é uma terra arrasada. O Dorival, ele sabe trabalhar. Então, para mim, Weber, o nome ideal para esse momento do Santos é o Dorival. Não sei se ele vai aceitar, porque ele vem com outro status. Ele saiu da seleção brasileira, ele tem mercado em clubes em uma situação melhores que a do Santos, mas se o Santos convencer o Dorival, vai ser um golaço para mim. Olha, eu apostaria, eu até coloquei aqui, o Hugo falou, Weber, coloca nenhum tal, né, a gente conversando da enquete e tal, eu falei, eu vou colocar o Eduardo Batista, e eu tô dando um exemplo aqui do Eduardo Batista, o Hugo falou do Carpini, falou de outros, eu apostaria em um treinador sem um grande nome, um treinador que seria um cara mais pé no chão, né? Você falou do Dorival, acredito que pode ser um bom nome, o Hugo também falou do Mano Menezes, pela questão do Mano mesmo saber armar muito bem defensivamente as suas equipes, mas eu apostaria no cara novo, mas esse cara novo teria que ter respaldo da diretoria. Ele falou assim, você vai entrar aqui no Santos, mas você vai ter tempo de trabalhar. Não tem, Weber. Então, esse é o problema. A questão é que se você leva, por exemplo, um Carpini, que é competente, estou mostrando isso no Vitória. O Eduardo Batista. Que era o cara que eu ia votar aqui. Mas são caras que, apesar de todo o histórico da competência que tem, de serem sérios, eles não duram três resultados. O problema é não tem grife. Exato. Não tem casca. É isso. E como hoje os dirigentes eles se baseiam muito em rede social, aí começa burburinho, não é técnico pro Santos. Não é técnico estrangeiro. Porque o Carpini chegou no São Paulo e não teve respaldo também. Exato. Só que estão dando um respaldo pro Zubeldia que não existe. Pois é, mas aí entra o fato de ser estrangeiro.
O ser estrangeiro hoje é a muleta que encontrou o dirigente para poder ter um pouco mais, aguentar ter um pouco mais de tolerância por parte da torcida para nominar um trabalho logo de cara. Você vê aí, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, 3 rodadas, já caíram 2 técnicos. Sim. É uma coisa absurda. Como é que você pode ter 2 técnicos emitidos com 3 rodadas acontecendo? Sabe o que eu acho estranho para finalizar da minha parte? A falta de coragem do dirigente. Sim. A final do Campeonato Paulista de 1990 foi Bragantino e Novo Horizontino, não foi? Foi. O técnico Nelsinho Batista foi vice-campeão. Sim. Ele assumiu. Corinthians. E o Vanderlei Luxemburgo campeão. O Flamengo. O Flamengo. O Palmeiras foi depois. O Léo Condé, ele ganhou a Série B com Vitória e o Campeonato Baiano em cima do Bahia, com um orçamento 5 vezes maior que o do Vitória. O Léo Condé ganhou o direito de que o Ceará voltasse à primeira divisão, não foi o campeão da Série B, mas voltou com o Ceará e foi campeão cearense com um orçamento 5 vezes menor do que o do Fortaleza, em cima do Fortaleza. Os times do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, eles não têm dirigente com saco roxo para bancar uma contratação dessa. Mas traz o Pedro Caixinha, que com todo o respeito que nos merece, ganhou o quê? Nada. É campeão de quê? Nada. Antônio Oliveira dirigiu o Corinthians. Tonhão dirigiu o Corinthians. O Tonhão é campeão de quê? Ganhou o quê? Lá em Portugal e aqui no Brasil. O próprio Abel Ferreira, quando chegou para assumir o Palmeiras, verdade, ele tinha conquistado o quê no mundo Nada. da bola? Nem em Portugal ele trabalhou. Então eu acho que eles precisam ser um pouco mais ousados e corajosos para sair do mais do mesmo.